bem, hoje nós vamos ver as chamadas forças gravitacionais quando nós temos massa esfericamente distribuída. Bom, nós aprendemos de Newton, né, que quando você tem dois pontos, a força entre esses dois pontos, a força gravitacional, dois pontos de massa, é menos G, M, M', né, são as duas massas, R quadrado na direção radial. Nós aprendemos isso. E, normalmente, nós podemos definir o campo gravitacional como sendo a força dividido pela massa, tá certo? Portanto, ele é menos G emão dividido por R quadrado na direção R. Muitas vezes a gente gosta de calcular o próprio campo gravitacional ao invés da força total gravitacional, porque aí independe da massa de prova, então nós não temos que ficar falando de uma massinha de prova para fazer isso. O Newton não estava preocupado, porque isso aqui é uma força entre dois pontos de massa. E ele então perguntava, mas o que acontece quando eu estou na superfície do planeta? Né? Quando a força, quer dizer, eu tenho uma massa esfericamente distribuída, será que eu vejo toda a massa como fosse um ponto? Ou, na verdade, essa lei é levemente modificada ou não? Então, para fazer isso, ele começa uma série de cálculos que vão permitir que ele monte uma distribuição esférica de carga. Quando você tiver uma distribuição esférica de carga numa esfera maciça, você pode separar em elementos infinitesimais e aplicar a lei. Só que é um cálculo um pouco mais tedioso, porque você tem que variar as coordenadas para integrar 3 coordenadas, não é? Então o Newton fez diferente. Ele falou assim, bom, vamos começar montando uma casca esférica. E depois, se eu tiver uma casca esférica, é como se eu somar muitas cascas esféricas para formar uma distribuição maciça esférica de massa. Então o primeiro cálculo que o Newton vai fazer é, se eu tiver um anel de massa, tá certo? E esse anel, ao longo aqui do X, eu quero saber qual é o G a uma distância que eu vou chamar aqui de X. Então, facilmente, se isso aqui é massa distribuída, se isso aqui tem uma massa M total, tá certo? Eu posso dividir esse anel em pequenas porções, tá certo? Em pequenas porções, delineadas por um ângulo de θ, né? E aqui então eu tenho que traçar um eixo e chamar essa distância aqui de θ. Então eu posso pegar esse pedacinho, e esse pedacinho aqui obedece à lei pontual, e eu venho aqui e calculo como é o G causado por aquele que a gente chama de um dG. Tá certo? dG1 devido a essa contribuição de massa. Bom, obviamente, eu já desenhei aqui para você ver que toda massa nesse anel, que eu estou a distância x do centro, tem também uma porção de massa, né, diametralmente oposta, então vou chamar de dm, que causa algo oposto aqui, tá certo? Que nós chamamos de dg1 também, porque ele está na direção, e que o resultante é certamente um dg na direção central, vetorialmente falando, tá certo? E que corresponde à soma desses dois, e obviamente na vertical eles se cancelam. Então, se eu resolver metade do anel, eu estou, na verdade, resolvendo o anel todo, porque eu multiplico por 2. Quem que é o dg? O dg é a força, né, o campo gravitacional devido a essa pequena porção, que é menos g vezes o dm, que agora é um dm, dividido por s quadrado, essa distância do elemento até o ponto, nós chamamos de s quadrado, tá certo? E aqui vai estar na direção x, todo mundo vai estar na direção x. E eu tenho que botar um 2 vezes 2, porque eu tenho desse e desse, tá certo? Vezes o cosseno desse ângulo aqui, que nós chamamos de alfa.
Obviamente, cosseno de alfa deve ser x dividido por s. Aqui eu tenho um anel que tenha um determinado raio A. Tá certo? Só que o raio vai entrar se eu quiser calcular as várias... por exemplo, expressar S como x e A, então eu tenho que S quadrado é x quadrado mais A quadrado e assim por diante. Muito bem, mas aqui eu não preciso fazer nada disso. Por que eu não preciso fazer nada disso? Porque se eu somar, se eu integrar todos os DGs depois que eu montei isso, todas as porções dm vão estar à mesma distância S do ponto. Então o S não muda. E o cosseno de alfa também não muda. O alfa é o ângulo formado pela reta que une esses elementos ao ponto considerado. E para qualquer elemento de massa desse anel, eu terei o mesmo alfa. Portanto, o G total é igual a integral em meio anel, né? De DG. Por que meio anel? Porque eu já considerei o 2 é a outra metade, tá certo? E isso, obviamente, é somar todas essas massas. Isso dá G, M sobre 2, porque é metade do anel, S ao quadrado 2 cosseno de alfa. Portanto, a força, o campo gravitacional que esse anel causa está na direção X, portanto, está na direção que une o ponto ao centro do anel, e tem esse valor aqui, o 2 cancela. De tal maneira que, devido ao anel, o G, devido ao anel, é igual a menos Gzão vezes a massa do anel, dividido por esse S quadrado, cosseno de alfa, na direção X. Esse é o G devido ao anel. Agora, o que o Newton vai fazer é considerar uma casca esférica e ele vai formar a casca esférica como se fosse vários anéis posicionados lado a lado, tá certo? Então, nós pegamos aqui uma casca esférica, tem que formar aqui uma casca esférica, e você pode ver que eu posso formar essa casca esférica, não é? Colocando pequenos anéis. Bom, agora essa casca esférica tem um raio R, tem uma massa M, e eu vou pegar um anelzinho, e eu, obviamente, estou calculando o G num ponto distante do centro dessa casca esférica. Distante do centro, uma distância que nós chamamos X. Então eu estou a uma distância X do centro do nosso centro de massa aqui. E aí então eu pego um anel, obviamente esse anel tem um raio, tá certo? Se esse anel estiver contido num ângulo θ aqui, tá certo? E o anel, obviamente, para formar a superfície, o anel tem que ter uma determinada espessura, né? Porque eu não posso somar anéis infinitesimais para formar a casca esférica. Então, esse anel, ele está contido se eu pegar aqui a partir do centro, em coordenadas polares, ele é como se fosse um dθ a um ângulo θ. Portanto, o raio do anel, aqui é R, isso aqui é R seno θ. Quando θ igual a zero, o raio do anel vai a zero. Quando o anel chega no centro, eu tenho o maior raio, porque o raio dele coincide com o raio da casca esférica, e depois ele diminui. Então, somando esses anéis, eu vou ter o G aqui. Bom, qual é o G aqui? Que agora vai ser um DG. Eu sei que todos os anéis estão na direção X, que eu calculei anteriormente. Então, vou deixar para lá a notação vetorial. E o DG, tá certo?
nós vimos que o DG ele pode ser calculado a partir desses dados todos. Só que agora, à medida que eu vou variar o S, o X fica fixo. À medida que eu vario a posição do anel, o S varia e o alfa varia. Tá certo? Mas eu posso escrever, lembrando a minha solução do anel. Isso aqui é para o anel, né? Lembrando a solução do anel, um anel de massa, eu tenho que o DG aqui, ele pode ser escrito como menos Gzão emão a massa total é emão, portanto a densidade superficial de massa é emão sobre 4πr², né? Isso aqui é a densidade de massa. Podemos esquecer também. Então isso aqui vai ser esse anel tem um dm, que ele corresponde a uma massa dm, tá certo? E essa massa dm é a área do anel vezes a densidade superficial. A área do anel é 2πr seno θ, que é o perímetro, vezes a espessura do anel, que é r dθ, né, que é o arraio vezes o arco da espessura, vezes a densidade, que é m sobre 4πr², dividido por s² vezes cosseno de alfa. Essa é a expressão total para o DG. Agora eu tenho que substituir e calcular isso de outra maneira, porque S depende de θ, alfa depende de θ. Então nós vamos simplificar isso substituindo o S, que o S², ele, usando a lei dos cossenos, S² é igual, nessa configuração, x² mais r² menos 2x vezes r vezes cosseno de θ. Isso imaginando esse triângulo aqui, ó, com o θ sendo o ângulo entre r e x, tá certo? Então, essa é a lei dos cossenos, porque isso aqui não necessariamente é um triângulo retângulo, né? E o cosseno de alfa é igual a, também aplicando a lei dos cossenos agora para alfa, ele é igual a s² mais x² menos r² dividido por 2 sx. Então eu tenho o s e o cosseno de alfa em termos de S e o cosseno de alfa em termos de x e r. R constante, que é o raio da esfera. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir nessa expressão, tá certo? Eu vou substituir nessa expressão todo mundo por o DG, eu vou substituir o S e o cosseno de alfa por esses elementos. Isso vai dar uma expressão um pouco grandinha, mas não tem problema. Além disso, nós podemos expressar o seno de θ dθ. Seno de θ dθ pode ser expresso como S ds dividido por xr. Então, na expressão do anel, nós podemos substituir tudo isso para fazer uma integral, tá certo? Mostrando que o dg, que é a contribuição do g devido a esse anel, ela é igual a menos g vezes a massa total da esfera, aqui no caso, vezes 4x² r, vezes 1 mais x² menos r² dividido por s² ds. Então agora eu tenho uma expressão ds, por quê? Porque quando eu variar ds de um pouquinho, eu vou pegar o próximo anel.
Isso é uma maneira de expressar isso. E agora eu posso somar todo mundo. O G total é igual à integral do dg para o S variando de x menos R até o x mais R. E quando eu fizer essa integral, você tem que fazer aí na sua casa, tá bom? Você vai obter exatamente que isso é igual a menos G emão dividido por x quadrado. Então, é como se a casca esférica se comportasse como toda a massa no centro, tá certo? Então, Newton observou que toda uma distribuição esférica de massa numa casca esférica é como se toda a massa tivesse concentrada no centro. Aí depois ele pegou e falou assim, bom, se isso aqui é verdadeiro, eu posso agora imaginar uma distribuição maciça como sendo formada de muitas cascas, como se fosse uma cebola. E aí ele pegou e falou, numa posição aqui, R, do centro da esfera, tá certo? O campo gravitacional dg aqui deve ser igual a eu ter menos g dm, onde dm é a casca de cada esfera, dividido por R quadrado. E como soma todos o G total é a integral de todos os Gs, isso vai ser igual a menos G emão total dividido por R quadrado. Portanto, ele mostrou que uma distribuição esférica de massa é como se toda a massa tivesse concentrada no centro da distribuição. Então, uma distribuição esférica, toda a massa no centro. Essa é o grande cálculo que o Newton fez para mostrar isso. Muito bem, então quando nós tivermos uma distribuição esférica de massa, é como se toda a massa tivesse concentrada no centro. Falta agora fazer se eu tiver uma casca esférica e tiver uma massa no seu interior. Qual é a contribuição? Se eu tiver uma distribuição de uma casca esférica oca, qual é o campo para uma massa que esteja no seu interior? Então, o Newton faz essa conta também, tá certo? Você pode fazer essa conta de duas maneiras, calculando elementos de massa ou fazendo uma conta simples, que é imaginando que eu tenho nessa superfície uma distribuição, uma densidade de massa que é igual a massa dividido pela área total. E se eu pegar o ponto de interesse, eu tenho um ângulo sólido ômega, que é o mesmo ângulo sólido, e aqui tem uma área. Lembra que isso aqui é uma casca esférica. Só estou representando aqui o círculo, mas é uma área. Isso aqui é uma área, tá certo? É como se fosse uma... Aqui eu tenho o ângulo sólido forma um cone, então determina uma área, tá certo? E essa área tem valor aqui A1 e aqui teria valor A2, sendo isso aqui um raio 1 e sendo isso aqui um raio 2. E obviamente a força ou o campo gravitacional devido a essa distribuição está oposto a essa distribuição. Então eu tenho que somar os dois, tá certo? Então eu tenho que naquele ponto G1 mais G2 é igual a área, que é a massa, vezes o raio, então ela é igual a menos G vezes a massa 1 dividido por R1 quadrado, mais, que é o oposto, G vezes a massa 2 dividido por R2 quadrado. Tá certo? Isso vai ser o G total nesse ponto aqui. Ocorre, no entanto, que isso é igual a menos G, a massa 1 é A1 vezes a densidade total, dividido por 4πr².
R ao quadrado dividido por R1 quadrado mais G A2 M sobre 4 π R ao quadrado, que é a densidade, vezes a área da massa total, dividido por R2. Isso aqui pode ser reescrito como sendo menos G M sobre 4 π R quadrado, botei tudo que é comum, vezes A1 sobre R1 quadrado, menos A2 sobre R2 quadrado. Ocorre, no entanto, que A1 dividido por R1 quadrado é o ângulo sólido ômega. Essa é a definição de ângulo sólido. E A2 dividido por R2 quadrado é a definição do ângulo sólido 2, que são iguais, porque são ângulos sólidos opostos pelo vértice. Portanto, esse termo dá zero. E o G no interior de uma distribuição esférica é zero para qualquer ponto da distribuição esférica. Não importa aonde você esteja na distribuição, o ponto de gravidade é zero no seu interior. Então, olha, como que a gente pode resumir tudo isso? No interior, uma distribuição esférica de massa, e eu sou um ponto fora da distribuição, é como se toda a massa estivesse no centro. E se eu tiver uma distribuição esférica, mas eu estou no interior dela, a força é zero. O campo gravitacional é zero. Então, com isso, a gente pode resolver uma série de problemas envolvendo distribuição esférica de massa. Normalmente, isso é interessante porque a maioria dos planetas são esféricos. E isso nos dá uma forma de lidar com a força, com o campo gravitacional desses planetas todos. Tá certo? Muito bem. Na próxima aula eu vou fazer alguns exemplos relacionados com esse tipo de distribuição. Até lá.